A oração, ela está ligada bem ao exercício da fé do cristão, né? Ela é algo que demonstra, né, o quanto nós cremos de fato que existe um Deus que nos ouve e que pode nos dar aquilo que nós pedimos a Ele. Para a gente entender um pouco a respeito da oração, é necessário a gente traçar aí algumas metas aí, né? Para primeiramente sabermos se de fato nós estamos entendendo a oração como ela deve ser entendida. A oração, para começo de conversa, ela é algo bastante sério, né? Não é feita de qualquer forma. Não sei se talvez existe alguém que fale de qualquer forma com Deus, que peça qualquer coisa para Deus, coisas banais e tudo mais, e às vezes não recebe e acaba enfraquecendo sua fé achando que Deus não está ouvindo. Na verdade, Deus escuta, mas como o fato de nós não sabermos orar como devemos orar, muitas das coisas que nós pedimos, Deus não atende. É aquele famoso exemplo, né? Às vezes nós oramos pedindo a Deus um carro e, na verdade, Ele não dá, nós nos desgostamos aí, né? Nós abalamos com a fé, mas quando você vai ver, o pedinte não tem nem carteira de motorista, né? Então não faz muito sentido Deus dar a ele um carro. A negligência, né, do ser humano ao pedir as coisas, isso aí é de praxe. Nós vemos mesmo, até biblicamente falando, pessoas que Deus deu uma ordem e com uma oração a pessoa pediu coisa contrária. E às vezes Deus permite que aconteça para mostrar que nós precisamos crer que Ele é aquele que conhece tudo sobre a nossa vida e tem as melhores coisas para nós, né? Um exemplo aí do profeta que Deus ia levar e ele chorando pediu para que Deus não levasse, Deus não levou e foi os piores anos da vida dele. Mas o apóstolo Paulo nos ensina como orar, né? Apesar que ainda assim nós como seres humanos nós não sabemos orar, mas temos, né, como que um filtro, o Espírito Santo age como que um filtro e nós oramos, mas o que chega aos ouvidos de Deus é esse filtro que o Espírito Santo faz e chega nos ouvidos de Deus o nosso desejo, mas de acordo com o que Deus ele compreende a gente, né? Mas o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 15, ele diz que ele oraria com o Espírito e também oraria com a mente. O que ele quis dizer com isso é que ele depositaria, né, oraria com o Espírito, ele depositaria os seus sentimentos na oração, mas ele não depositaria somente os sentimentos na oração, mas ele também oraria com a mente, oraria com inteligência, né? Porque nós precisamos entender que nós estamos falando com um Deus estrategista, um Deus inteligente e um Deus onisciente que conhece todas as coisas. E aí surge, né, a dúvida aí da nossa ouvinte, que para que orar para um Deus, para que pedir algo a Ele, sendo que Ele já sabe tudo que nós vamos pedir? Para que nós vamos falar com Deus onisciente, conhecedor de todas as coisas, se Ele já sabe todas as nossas petições, né? É algo que, se nós traçarmos aí por essa linha, né, de pensamento, de fato não faz sentido nenhum nós orarmos, né, para Deus, sendo que Ele já sabe o que nós vamos pedir. Mas a oração não está tão ligada ao quanto Deus conhece sobre nós ou conhece os nossos caminhos, porque de fato Ele conhece todas as coisas, né? Deus ele só pode conhecer aquilo que Ele criou. E se Ele é criador de todas as coisas, né, então de fato Ele conhece todas as coisas. Mas a oração, ela não pode ser levada por essa linha, né, de raciocínio, porque de fato entraria uma coerência e Deus não tem nele sombra nenhuma de variação, de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Então, como que nós precisamos traçar aí essa linha da racionalidade da oração, né, onde nós ligamos a oração, as petições dos servos de Deus, com a onisciência desse Deus conhecedor de todas as coisas. A oração ela não está traçada aí, né, não está aí pautada no tanto que Deus ele conhece sobre nós, mas ela está pautada mais no quanto nós cremos neste Deus ao ponto de orar e pedir Ele algo, né, confiando que Ele de fato pode fazer, porque Deus ele preza pelo exercício da nossa fé, né? Então, a oração está mais pautada nesse sentido. O quanto nós cremos em Deus, não é tanto de Deus para nós, mas é algo de nós para Deus. O quanto nós cremos em Deus ao ponto
de abrir os nossos lábios e pedir a Ele, porque a sua palavra diz que os seus ouvidos não estão tapados para que Ele não nos ouça, e suas mãos não estão fechadas para que Ele não nos dê aquilo que nós pedimos, né? Então, não podemos levar a linha de raciocínio da oração para a onisciência e confrontar a onisciência, confrontar a oração, né, com a onisciência de Deus, porque de fato seria uma incoerência, mas ela está ligada mais ao quanto nós cremos em Deus, mesmo sabendo que Ele conhece todas as coisas e nos dará segundo a sua vontade, mas ainda assim entramos em comunhão com Ele e pedimos aquilo que nós sabemos que Ele é capaz de dar, e assim exercemos a nossa fé no poder desse Deus que nós cremos nele.